Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou analisar The Entire Story of You, o quarto episódio da terceira temporada de Black Mirror, e que nos apresenta uma interessante tecnologia mais próxima da nossa realidade do que parece, lembrando que a análise contém spoilers. O grão é uma tecnologia inovadora que chegou com a promessa de melhorar a qualidade de vida dos seus usuários. Implantado debaixo da pele na região do pescoço, o dispositivo é conectado à mente humana e é capaz de gravar e transmitir cada segundo da vida de um indivíduo. Os olhos se tornam câmeras tão precisas que o usuário é capaz de dar zoom nas gravações sem um mínimo déficit de qualidade. A tecnologia parece excelente, afinal, imagine poder armazenar todas as suas memórias e relembrar cada situação exatamente como aconteceu, mas logo percebemos que essa tecnologia não é tão benéfica assim. O protagonista Liam é, assim como a maioria das pessoas, um usuário desse dispositivo aparentemente inofensivo. No começo do episódio, ele analisa cada aspecto da entrevista de emprego que acabou de participar, e logo percebemos sua obsessão por escrutinar cada interação através do grão. Apesar de analisar milimetricamente a reação das outras pessoas e de todo o ambiente ao seu redor, ele tem uma percepção empobrecida acerca de si mesmo. Em vez de tentar compreender como ele próprio agiu durante a entrevista, Liam foca apenas nas reações comportamentais dos entrevistadores. Eu vou voltar a esse tema mais pra frente, mas antes vamos analisar alguns elementos importantes da trama. Depois da entrevista, ele vai a um jantar na casa de velhos amigos de sua esposa, Fionn. Ele se sente desconfortável porque mal conhece as pessoas que estão ali, mas se sente especialmente incomodado com Jonas, um sujeito que em sua percepção parece ter muita intimidade com a sua esposa. Durante o jantar, vemos como a tecnologia impacta a vida daquelas pessoas. Em vez de descreverem suas experiências, elas simplesmente reproduzem suas memórias nos televisores. Aqueles personagens estão tão habituados com o grão que sequer percebem que estão sendo inconvenientes com Liam quando pedem que ele mostre a memória da entrevista de emprego para que possam analisar a situação. A perda da privacidade é bem evidente nessa cena e em uma cena seguinte, em que outra convidada conta que foi agredida e teve seu implante roubado, e depois de ficar um tempo sem o grão, percebeu que a experiência era libertadora e preferiu não recolocar um novo dispositivo para o espanto de todas as outras pessoas. Ao chegar em casa, Liam passa a analisar minuciosamente cada momento de interação entre sua esposa e Jonas. Depois de passar a madrugada em claro fazendo o escrutínio enquanto bebe várias doses de uísque, ele pede a opinião da babá sobre uma piada sem graça feita por Jonas durante o jantar e que fez somente sua esposa rir. Finn então confessa que os dois tiveram um relacionamento mais longo do que ela havia anteriormente admitido, mas que tudo aquilo estava no passado. Depois de ameaçar Jonas com o intuito de apagar todas as memórias que ele tem de Fi, Liam percebe que de fato foi traído ao encontrar uma memória dos dois na cama há 18 meses. Ele então confronta a esposa, inclusive sobre sua dúvida em relação à paternidade da filha. Com acesso integral às próprias memórias, Liam alimenta ainda mais seu potencial ansioso e paranoico. Incapaz de ter uma autoconsciência acerca de suas próprias emoções diante de uma situação obviamente desconfortável, afinal, ele não precisaria do grão para perceber que havia algo estranho acontecendo entre a esposa e Jonas, ele vai atrás da verdade a todo custo, atitude que lhe custa a sanidade e a própria família. Quando estamos diante de uma situação desconfortável, é importante que analisemos primeiro nossas próprias emoções e pensamentos antes de analisar as emoções e comportamentos dos outros. Mas como pensar sobre as próprias emoções se aquela tecnologia aparentemente substitui o que entendemos como pensamentos? A verdade é que conforme a tecnologia avança, nós mudamos nossos comportamentos, hábitos e até a maneira como processamos novas informações. Antes da popularização do automóvel, por exemplo, éramos obrigados a caminhar muito mais do que caminhamos hoje, e isso impactava diretamente nossa saúde física. Depois do avanço dos smartphones, temos uma câmera portátil de alta resolução disponível a todo momento, capaz de gravar os momentos mais marcantes das nossas vidas. E por incrível que pareça, isso tem um impacto direto na criatividade. Afinal, quanto mais esse tipo de tecnologia avança, mais perdemos a capacidade de narrar histórias com as nossas próprias palavras. Por exemplo, em vez de narrar em detalhe como foi uma viagem,
basta sacar o celular e mostrar uma gravação em alta resolução do local visitado. Sem percebermos, a tecnologia discretamente poda nossa capacidade cognitiva e nossa essência humana. No caso do grão, a tecnologia estava interferindo diretamente na capacidade do protagonista de analisar os seus próprios pensamentos. Enquanto o cérebro humano classifica quais memórias devem ser lembradas e quais memórias devem ser esquecidas, o grão não possui um sistema classificatório tão psiquicamente funcional. Aliás, esquecer é importante justamente porque funciona como um mecanismo de defesa. Quando um indivíduo sofre um trauma, por exemplo, ele rechaça o conteúdo traumático para o inconsciente justamente porque, naquele momento, ele é incapaz de lidar com aquilo. Se usássemos a tecnologia do grão, até as nossas lembranças traumáticas estariam disponíveis a todo e qualquer momento, o que provavelmente desencadearia uma série de outros problemas, como por exemplo severos episódios depressivos e ataques de pânico. Imagine, por exemplo, um indivíduo que precisa lidar com o luto, mas tem gravado em sua mente todas as memórias da pessoa falecida. Como seria seu processo de superação? Será que ele passaria normalmente por todos os estágios de luto, ou seja, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação? No final do episódio, Liam passa por um processo simbólico de luto, em razão da morte de seu relacionamento, e ele só é capaz de superar o luto da separação retirando seu implante. Caso contrário, ficaria preso em todas as memórias boas do relacionamento, vivendo apenas no passado e incapaz de ter a autopercepção de seu próprio corpo e pensamentos no tempo presente. Aliás, esse é outro problema com a tecnologia do grão. Vamos analisar essa cena de sexo entre Liam e Fionn. Mas antes vou pedir para você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que curte muito Black Mirror. Mas voltemos à cena. Perceba que os dois personagens estão com os olhos brancos. Isso quer dizer que naquele momento estão acessando memórias passadas. Liam está assistindo a uma gravação antiga de sexo entre eles, enquanto não sabemos o que Fionn está assistindo. Mas a ideia é justamente sugerir que ela está acessando suas memórias sexuais ao lado de Jonas. Viver o presente acessando memórias passadas acarreta não só a incapacidade da autopercepção de si mesmo no tempo presente, mas também na impossibilidade da criação de novas memórias. E incapazes de vivenciarem novas experiências, os cônjuges perderiam também os laços afetivos que inicialmente os uniram. O passado é importante, é claro, mas desde que ele seja impreciso, composto por memórias nebulosas corroídas pela força inevitável do tempo. Uma tecnologia de lembranças extremamente precisas propiciaria um excesso de comportamentos e pensamentos ruminativos, ou seja, uma ansiedade voltada ao passado. Com o uso da tecnologia do grão, certamente seríamos pessoas mais ansiosas, neuróticas e depressivas, assim como Liam. Aliás, o fato do personagem ter retirado o implante no final do episódio não representa apenas uma tentativa de superar o fim de seu casamento. Sem ele, Liam permite-se viver uma vida mais autoconsciente, sem as ansiedades causadas pelo passado e sem as preocupações acerca do futuro. E agora eu te faço a pergunta: você estaria disposto a implantar essa tecnologia do grão? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Além disso, se inscreva no canal e deixe o like. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.